Na aula passada eu estava falando sobre diagonalização de matriz. O que é diagonalizar uma matriz, né? Quanto que a gente pode diagonalizar uma matriz? Então, a gente pode diagonalizar uma matriz quando a gente puder escrever a matriz desta forma aqui, tá? Como um produto de uma matriz, essa matriz P é invertível, vezes uma matriz diagonal, essa aqui é a matriz diagonal, vezes a inversa da matriz P, tá? A gente diz que a matriz A, quando ela é diagonalizável, ela é semelhante a uma matriz diagonal. Como eu mostrei para vocês na aula passada, por exemplo, o determinante da matriz A, ele é igual ao determinante da matriz diagonal aqui. Ou seja, quando eu tenho duas matrizes que são semelhantes, né, desta forma, né, então quando que duas matrizes são semelhantes? Por definição, uma matriz B ela é semelhante a uma matriz A se o B pode ser escrito assim, ó, como um B vezes C, A vezes C menos 1. Onde o C é uma matriz invertível, tanto faz escrever C, A, C-1 ou C-1A vezes C, continua sendo semelhante ainda, tá? Não faz muita diferença, porque se C ela é invertível, né? Então, se você escrever isso aqui, ó, B como C-1AC, isso aqui está dizendo que B também é semelhante a A, tanto faz a forma como você escreve, não tem problema. Como eu mostrei para vocês na aula passada, quando eu tenho duas matrizes que são semelhantes, o determinante das matrizes são iguais, ou seja, B é semelhante a A, quer dizer que o determinante de B ele é igual ao determinante de A, tá? Essas matrizes aqui, elas servem apenas para reescrever a matriz B utilizando a matriz A. Então, no caso da diagonalização de matrizes, como eu comentei com vocês na aula passada, o procedimento para a gente decompor a matriz é quando a gente consegue escrever a matriz da forma P, uma matriz diagonal e essa P menos 1. Por que a gente vê autovalores e autovetores aqui para diagonalização de matrizes? Porque na construção das matrizes, na diagonalização da matriz, a gente usa os autovalores e os autovetores. A matriz, essa matriz aqui, que é a matriz diagonal, a matriz lambda, né? Essa aqui é a letra para o lambda maiúsculo. A matriz diagonal, ela é formada pelos elementos lambda 1, lambda 2 é lambda n ao longo da diagonal principal, tá? Ou seja, essa é uma matriz diagonal, não tem nada fora da diagonal principal. E a matriz P, ela é formada pelos autovetores na forma coluna, tá? Então a gente constrói os autovetores na forma coluna. Quando que a matriz A é diagonalizável? Ela vai ser diagonalizável quando for possível encontrar esta matriz P aqui, ou seja, a matriz dos autovetores, e esta matriz ela for invertível. Toda matriz é diagonalizável? Não. Existem matrizes que não são diagonalizáveis. Quando que ela não vai ser diagonalizável? Quando não for possível encontrar uma matriz P quadrada formada pelos autovetores que seja invertível, tá? Bom, e aí então eu fiz um exemplo na aula passada, eu vou fazer mais este exemplo aqui, o A e o B, tá? Bom, então quais são os passos para a gente encontrar ou diagonalizar a matriz, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os autovalores da matriz e posteriormente os autovetores da matriz, tá? Então vamos lá, vou fazer essa primeiro aqui, A igual a 3, 0, 8 menos 1. Então o primeiro passo aqui para diagonalizar a matriz, o passo 1,
é encontrar os autovalores, tá bem? E como é que a gente encontra os autovalores? A gente resolve o polinômio característico, tá? Então, usando o polinômio característico. E qual é o polinômio característico? É determinante de A menos lambda I. Tá certo? Esse é o polinômio característico aí para a gente calcular. Como é que a gente monta esse polinômio característico? Como eu disse para vocês, para montar o polinômio característico é muito fácil. Para escrever a matriz A menos lambda I, quando você tem A menos lambda I, a única coisa que o menos lambda I faz é subtrair lambda da diagonal principal. Então, A menos lambda I, quando você tem a matriz A, que é essa aqui, então você não precisa pensar muito, a matriz vai ficar escrita assim, ó, como 3 menos lambda, 0, 8 e menos 1 menos lambda. Ou seja, o único lugar em que aparece a diferença é ao longo da diagonal principal e aparece menos lambda ao longo da diagonal principal. Como é que vai dar o determinante dessa matriz aqui? É fácil, né? O determinante disso aqui vai ficar o produto da diagonal principal, que é 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda, menos 8 vezes 0, que é 0, né? Igual a 0. Tá certo? Então, a gente tem que resolver o quê? Então, fica 3 menos lambda, menos 1 menos lambda igual a 0. Qual a solução desta equação aqui? A gente já pode resolver diretamente, sem muita dificuldade, e facinho a gente acha que vai dar o quê? Vai dar 3 menos lambda igual a 0, tá certo? Porque quando você tem esse produto aqui dando 0, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Ou seja, o 3 menos lambda igual a 0, ou menos 1 menos lambda igual a 0. Tá? Dessa primeira equação, a gente tira aqui lambda igual a 3. Desta segunda equação, a gente tira aqui lambda é igual a menos 1. Então, a gente tem dois autovalores. Uma observação que é útil e importante é o seguinte. Eu vou colocar como observação aqui. Eu fiz mais à frente, mas eu vou fazer aqui, que é útil também, que é o seguinte, olha. Se os autovalores são distintos, então a matriz é diagonalizável. A recíproca não é verdadeira, ou seja, se a matriz for diagonalizável, não necessariamente os autovalores são todos distintos. Tem situação em que a gente tem autovalores iguais, tá? E mesmo assim, a matriz ela é diagonalizável. Aí você fala, professor, como assim autovalor igual? É porque quando a gente constrói o polinômio característico, poderia aparecer, por exemplo, aqui, uma potência quadrada aqui no 3 menos lambda ao quadrado menos 1 menos lambda igual a 0. Se você fosse resolver essa equação, a solução seria exatamente a mesma, lambda igual a 3 e lambda igual a menos 1. Então, se existe alguma potência aqui, ó, quadrada ou cúbica, em alguma das parcelas, a gente diz que estão repetindo autovalores. Então, nessa situação aqui, a gente teria um autovalor que apareceria duas vezes, que seria o lambda igual a 3, tá? Mas aqui não é, então eu não vou nem colocar. Tá? Aqui é desse jeito aqui. Aqui é lambda menos 3 menos lambda elevado ao quadrado. Foi só para comentar, mas se os autovalores então forem distintos, a matriz é diagonalizável. Bom, passo 2 agora, vamos encontrar os autovetores. Então, encontrar os autovetores. Eu acho, inclusive, que eu fiz esse aqui na aula passada, mas eu faço de novo, porque eu não tinha feito até o final, né? Vou fazer de novo. Então, os autovetores, como é que a gente encontra os autovetores? Vou falar de novo um comentário que eu tinha feito na aula passada, que é o seguinte, olha, quando você tem um sistema de duas equações, porque aqui, ó,
Para a gente encontrar os autovetores, a gente vai ter que resolver essa equação aqui, ó. A menos lambda I vezes R, que é o autovetor, isso aqui vai dar zero. O meu autovetor tem a forma o quê? R1, R2, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui para mim? Aqui, nessa matriz aqui que eu tenho, vai ficar A menos lambda I, R igual a zero. Quando a gente tem um sistema de duas equações, que é o caso aqui, ó, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a primeira equação, que é 3 menos lambda, né? Ó, 3 menos lambda, 0. 8 e menos 1 menos lambda, R1, R2 igual a 0, 0. Então, esta equação, quando a gente abre, a gente chega aqui. Como eu comentei na aula passada com vocês, é o seguinte. Quando a gente tem duas equações, ou seja, a matriz nossa é 2 por 2, é muito simples de resolver, porque basta você jogar fora uma das equações. Você joga fora mesmo, tá? Você não precisa operar, fazer nada, nem aplicar a eliminação gaussiana. Você simplesmente joga fora. Por quê? Porque a gente está tendo que o determinante desta matriz aqui, quando a gente substitui lambda igual aos autovalores, dá zero. Foi assim que a gente encontrou os autovalores. Como o determinante dessa matriz é nula, quer dizer que uma linha é múltipla da outra. Tá? Então a gente pode jogar fora uma equação que a gente consegue resolver e achar os autovalores. Tá bem? Então, aí você fala, professor, qual equação que a gente pode jogar fora? A gente pode jogar fora, se eu jogar fora a primeira equação, é melhor do que jogar a segunda. Por que é melhor do que jogar a segunda? Porque um autovalor é igual a 3. Então, um autovalor já elimina toda a linha de cima. Então, melhor a gente jogar fora a linha de cima e ficar com a linha de baixo. Tá? Então, resolvendo essa equação, então vou escrever isso aqui. Ó. Então, podemos jogar fora uma linha para resolvermos, vamos dar um nome para isso aqui, vou chamar de triângulo, resolvermos triângulo. Pois, como o determinante é nulo, então uma linha é múltipla da outra, tá bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 8 menos lambda R1, R2 igual a quanto? 0, 0, ou seja, eu vou ter que 8R1 mais menos 1 menos lambda R2, isso aqui igual a 0, ou seja, o R1 é igual a menos 1 menos lambda R2 dividido por 8. É essa aqui, tá? Aí você fala, professor, por que você não substituiu ainda? Ó, no caso 2 por 2, também vale a pena a gente fazer o seguinte, a gente fazer a continha e carregar o lambda. Depois a gente substitui. Por quê? São dois lambdas, né? São lambda. Para lambda igual a menos 1, quanto que vai dar o nosso autovetor? O nosso autovetor vai ficar assim, ó. O R1 vai ficar igual a menos 1 R2, 8, ou seja, o R1 é igual a 0. Então, isso aqui tem solução R1 igual a 0. Você fala, professor, e o R2? O R2 é qualquer. Então, o autovetor, nesse caso, ele vai ficar da forma... Então, o autovetor fica 0, R2. Tá bem? E para lambda igual a 3, o que vai acontecer? Então, para lambda igual a 3, o R1 vai ficar igual a menos 1 menos 3, R2 sobre 8, ou seja, o R1 é igual a menos
4 sobre 8 R2. O R1 é menos meio R2, tá bem? Então, o autovetor fica da forma menos meio. Então, o autovetor, o R1 vale menos meio R2, R2. Tá certo? A gente pode escolher o valor do R que a gente quiser. Tá? Só lembrando, este R2 que está aqui, ó, ele não necessariamente é igual a esse aqui, tá bom? Você pode escolher eles distintos. Então, para a gente montar a nossa matriz P, que é a matriz dos autovetores, a gente dá um valor qualquer para o nosso R2. Então, aqui eu posso dar R2 igual a 1, e neste caso eu posso dar R2 igual a 2 para eu não trabalhar com fração. Se você colocar R2 igual a 2 aqui, vai ficar 2 vezes menos meio vai dar menos 1 e 2, tá certo? Então, ó, vamos escolher, né? Escolhendo R2 igual a 1, 0 não pode. Se você escolher R2 igual a 0, zera tudo. Mas R2 igual a 1 pode. R2 igual a 1, vou apagar aqui. Vai ficar como autovetor, vai ficar assim, ó, 0, 1. E aqui escolhendo R2 igual a 2, o autovetor vai ficar menos 1, 2. Tá? Então, passo 3 agora. Construir a matriz P. Matriz P é fácil. O que a gente faz? Eu vou pegar o primeiro vetor e escrever na forma coluna, que é 0, 1. Vou pegar o segundo vetor e escrever na forma coluna, que é menos 1, 2. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a matriz inversa, tá bem? Porque para jogar na diagonalização eu preciso da P e da P inversa. A matriz inversa deste aqui é moleza. Como é que vai ser a matriz inversa? Eu troco a posição dos elementos da diagonal principal, então fica 2, 0, tá certo? E troco o sinal dos elementos da diagonal secundária, então vai ficar menos 1, 1, e divido pelo determinante dessa matriz. Essa matriz tem determinante 1, tá? Então, a P menos 1 vai dar 2, 1, menos 1, 0. Então, como é que é a diagonalização de A? Então, o passo 4, né? Ó. Passo 4, deixa eu apagar aqui. Passo 4. A diagonalização de A ficou como? A vai ficar igual a P, que é 0, 1 menos 1, 2, vezes a matriz lambda formada pelos autovalores. A ordem dos autovalores que eu escolhi aqui foi primeiro menos 1 e depois 3. Você fala, professor, se eu invertesse a ordem teria problema? Não. O que vai acontecer é que a matriz P vai ficar, se você colocasse primeiro lambda igual a 3, depois lambda igual a menos 1, você tem que acompanhar os autovetores. Então, primeiro o autovetor seria o menos 1, 2, depois 0, 1, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1, 0, 0, 3. E a matriz inversa, que é 2, 1, menos 1, 0, tá? Então, a matriz A fica escrito desta forma aqui. Bom, como eu comentei com vocês, qual uma aplicação imediata da diagonalização da matriz? Olha, tem um monte de aplicações, mas aqui no curso tem uma aplicação imediata muito simples da gente fazer, que é o seguinte, que é a gente calcular a potência de uma matriz, tá certo? Então, por exemplo, olha, imagine que você consiga decompor a matriz sua assim, como um produto de uma matriz P vezes uma matriz triangular, diagonal, vezes uma matriz P menos 1.
O que acontece se você eleva a matriz ao quadrado? Elevar ao quadrado é fazer o produto de A por A duas vezes, né? Então, o A vai ser essa parcela vezes A. O que acontece? Tá vendo que aqui vai cancelar, ó? Eu vou colocar P menos 1 vezes P. P menos 1 vezes P da identidade. A identidade vezes a matriz vai ficar assim, né? Vou pôr uma linha a mais aqui, ó. Vai ficar igual a P, lambda, identidade, lambda vezes P menos 1. Lambda vezes I vezes lambda, isso aqui é como se o I não existisse. Daria lambda vezes lambda, que dá lambda ao quadrado. Então, o A ao quadrado fica P, lambda ao quadrado, P menos 1. Quer dizer que a matriz A ao quadrado ela é similar à matriz lambda ao quadrado. Se você fizesse ao cubo, você descobriria que A elevado ao cubo é igual a P, lambda ao cubo, P menos 1. Se eu fizesse qualquer que fosse a potência, o K aqui pertence aos naturais, né? 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, A elevado a K vai ficar o quê? Vai ficar P, lambda elevado a K, P menos 1. O que acontece aqui? Se eu tenho que lambda é igual a matriz diagonal, o lambda elevado a K vai dar a matriz diagonal com cada elemento elevado a K. Então, a matriz diagonal elevar uma potência a K é fácil, porque basta você pegar cada elemento e elevar a potência que você quer. Tá? Então, calcular uma potência genérica para uma matriz, se ela é diagonalizável, é fácil, porque você diagonaliza a matriz, aí se você quiser, por exemplo, levar A elevado a uma potência grande, então você diagonaliza a matriz, eleva os elementos à potência grande e depois faz o produto de P com P menos 1. Vamos fazer um exemplo aqui? Cadê? Fazer um exemplo antes desse aqui, né? Bom, então o que vai acontecer aqui neste caso aqui para a gente calcular a potência, né? Então, seja essa matriz, encontre A elevado a 5. Vamos pôr não muito alto, vamos pôr elevado a 5. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Então, sabemos que A elevado a quinta é igual a P vezes lambda elevado a quinta vezes P menos 1. Qual é a decomposição da A? Essa é a decomposição. Ó. Então, temos que, né? Que A é decomposto assim. Então, A elevado a quinta vai ficar o quê? Vai ficar 0, menos 1, 1, 2. Aí eu vou pegar só os elementos da diagonal e elevar a quinta. Então, vai ficar menos 1 elevado a quinta, 0, 0, 3 elevado a quinta, 2, 1, menos 1, 0. Olha como que é muito mais fácil fazer o cálculo aqui do que pegar o A e multiplicar 5 vezes, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 0 menos 1, 1, 2. Mais fácil porque já calculei tudo, né? Se tivesse que calcular separadamente ia dar trabalho. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 1, né? Menos 1 elevado a quinta é menos 1, 0, 0. 3 elevado a quinta vai dar 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, 81 vezes 3 dá 243. Tá? Então, A elevado a quinta dá esta matriz aqui. Ó. É claro que a gente tem que fazer a conta aqui para ver quanto que dá essa quantidade aqui. Então, fica como exercício para vocês calcularem, né? Resolvo aqui, né? Encontro. Vamos fazer a letra B aí para a gente diagonalizar. A diagonalização que eu quero na letra B é para uma matriz 3 por 3. Tá? O 2 por 2 obviamente é mais fácil, mas dá para a gente tentar fazer uma 3 por 3 também. Então vamos lá. Letra B, vamos lá calcular a diagonalização desta matriz. Então letra B. Letra B, B. Bora lá, fazer. Então,
Receitona de bolo. Qual é o primeiro passo? Olha, passo 1. Já vamos fazer rapidão, né? Autovalores. Então, como é que a gente calcula os autovalores? Eu venho aqui e calculo o det de A menos lambda I igual a ele a zero. Quem é o det de A menos lambda I? Como eu falei para vocês, dada a matriz A para encontrar A menos lambda I, é só colocar menos lambda na diagonal principal. Então vai ficar o que a matriz aqui? Vai ficar 0, 0, menos 2. Então vai ficar menos lambda, 0, menos 2. A próxima, 1, 2 e 1. Então vai ficar 1, 2 menos lambda e 1. 1, 0 e 3. Então vai ficar 1, 0, 3 menos lambda. Isso tudo igual a 0. Bom, como é que vai dar o determinante desta matriz, tá? Então, o determinante desta matriz, a gente vem aqui, né? Uma matriz 3 por 3, para calcular o determinante é fácil. A gente repete a primeira coluna e a segunda coluna, então fica lambda 0 menos 2. Repete a primeira coluna e a segunda, né? Então fica menos lambda e 0. A segunda vai dar 1, 2 menos lambda 1, então vai ficar 1, 2 menos lambda. E a última vai ficar 1, 0, 3 menos lambda, 1 e 0. Quero que esse determinante seja 0. Então vai ficar o quê? Vamos lá então. Vai ficar menos lambda vezes 2 menos lambda vezes 3 menos lambda, que é o que está aqui. 0, 0, 1 dá 0, não ponho. Menos 2, 1 e 0 dá 0, não ponho. Subindo agora, vai ficar 1. Então, eu consigo tirar em evidência o 2 menos lambda sem eu precisar fazer o produto. Então, ó, muitas vezes, quando a gente chega na nossa expressão, vale a pena a gente tentar ver se não dá para simplificar, porque às vezes pode dar muito trabalho de abrir e depois juntar. Então, aqui já dá para a gente tirar em evidência. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos lambda. Então, a outra parcela vai ficar menos lambda vezes 3 menos lambda, mais 2 igual a 0. Tá? Aqui, a gente tem que fazer, a gente tem que abrir, porque vai cair numa equação do segundo grau. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos lambda, vezes menos 3 lambda, mais lambda ao quadrado, mais 2 igual a 0. Eu tenho que resolver esta expressão aqui, vamos chamar ela de quadrado. Então, tem que resolver o quadrado. Como eu tenho um produto de 2 menos lambda vezes menos 3 lambda mais lambda ao quadrado mais 2 dando 0, o que acontece nesse caso? Então, a resolução desse quadrado, então, a solução de quadrado vai ser o quê? Vai ser 2 menos lambda igual a 0, tá certo? Que dá lambda igual a 2. Ou lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2 igual a 0. Tá certo? Então, como o produto está dando 0, então ou a primeira parcela é 0, ou a segunda parcela é 0. Esta segunda parcela dá para a gente resolver usando o Bhaskara, né? Então, a solução vai ficar o quê? Vai ficar lambda igual a 3 mais ou menos sobre 2. Raiz de delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2. Então, delta vai dar 9 menos 8, delta igual a 1. O bom ainda é que facilitou aí para a gente a hora de fazer, encontrar os autovalores. Então, vai ficar o quê? Então, a gente vai ter dois autovalores. Então, a gente vai ter um primeiro aqui, que vai dar o quê? Vai dar 3 menos 1 dá 2 dividido por 2, então dá 2 por 2 que dá 1. E o outro que dá 3 mais 1 que dá 4, 4 sobre 2 dá 2. Olha para você ver, aqui a gente encontrou dois autovalores que são 2. Número 2, lambda igual a 2, o autovalor apareceu duas vezes.
Quando o alto valor aparece duas vezes, a gente diz que o alto valor está tendo multiplicidade 2, tá? Ele apareceu duas vezes. Qual multiplicidade? Multiplicidade algébrica é o nome que a gente dá. Quando a solução do polinômio característico tem duas raízes iguais, a gente diz que a multiplicidade algébrica é 2. Isso aí eu coloquei mais à frente, como a última linha mesmo, né? Mas eu já estou comentando agora, tá? Então a gente tem aqui, são 3 autovalores. 2 deles são iguais. Então temos 3 autovalores, né? 3 autovalores. Que são lambda 1 igual a 2. Tá? Vamos pôr na ordem, né? Lambda 1 igual a 1. Na ordem crescente. Lambda 2 igual a 2 e lambda 3 igual a 2 também, tá? Dois deles são iguais. O bom é que na hora da gente calcular o autovetor, a gente vai, por exemplo, quando o lambda for igual a 2, a gente vai fazer só para um deles, né? Não precisa fazer para o outro, porque a solução do sistema vai ser igual. Bom, então vamos lá. Então, passo 2, a gente encontra os autovetores. Então, primeiro, para lambda 1 igual a 1. Você fala, professor, por que você não fez genérico? Porque no caso 3 por 3 eu vou ter que fazer caso a caso, porque não dá para eu fazer ele genérico. Até dá, tá? Mas dá mais trabalho. Então fazer caso a caso é mais simples. Então a matriz é esta aqui, né? Então vamos lá. Então para lambda igual a 1. Então, para encontrar o autovetor, fazemos A menos lambda I R igual a 0. Tá? Que vai dar o quê? Essa aqui é A, né? Então vai ficar menos lambda, menos 3 lambda, R1, R2, R3 igual a 0, 0, 0. Ó como é que fica o sistema que eu montei. Eu peguei a matriz A, escrevi A menos lambda I, ou seja, só coloquei os elementos ao longo da diagonal principal e vou multiplicar por R1, R2 e R3. Vou colocar aqui o lambda, né? Então, para lambda I igual a 1, vai ficar o quê? Então, lambda igual a 1, a matriz vai ficar assim, vai ficar menos 1, 0, menos 2, 1, 2 menos 1 dá 1, 1, e 1, 0, 3 menos 1 dá 2. Aqui, R1, R2, R3, 0, 0, 0. Como é que a gente resolve esse sistema? Olha, esse sistema é um sistema linear homogêneo. Por hipótese, né, por construção, a gente está assumindo que o determinante dessa matriz aqui é 0. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a gente aplicar a eliminação gaussiana, a gente consegue eliminar pelo menos uma linha, tá? Olha, quando o autovalor tem multiplicidade algébrica 1, a gente só vai conseguir eliminar uma linha. Só uma. Mas fala, professor, e se o lambda, por exemplo, o lambda igual a 2, que tem multiplicidade algébrica 2, quantas linhas a gente consegue eliminar quando a gente aplica a eliminação gaussiana? Você vai ter que fazer a conta para descobrir, tá certo? Porque no caso em que tem multiplicidade algébrica, pode acontecer de você eliminar uma linha, pode acontecer de você eliminar duas linhas, tá certo? A gente tem que fazer a conta para ver. Mas nesse caso aqui, aplicando a eliminação gaussiana, que é o que a gente vai usar, eu só vou conseguir eliminar uma linha, tá bem? Não vou conseguir eliminar duas. Mas você aplica a eliminação, se você tiver dúvida, você vai lá, aplica a eliminação gaussiana normal e vê o que dá, tá? E resolve a equação e vê o que dá.
Se você aplicar a eliminação gaussiana, você vai chegar na mesma conclusão que eu estou dizendo. Só estou dizendo que se o alto valor ele tem multiplicidade 1, ou seja, só tem um alto valor igual a 1 nesse caso aqui, a certeza que eu tenho é que eu vou conseguir eliminar só uma linha. Mas a gente faz a conta e verifica, tá? Então agora para resolver o sistema linear, então aplicando a eliminação gaussiana, então aplicando eliminação gaussiana, como é que vai ficar a matriz? Ela vai ficar assim, ó. Menos 1, 0, menos 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. O lado direito nem precisa pôr, se é tudo zero, nem faz sentido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira linha para zerar as de baixo. Fala, professor, a primeira linha não é 1. A gente tem que transformar em 1. Se a gente quiser transformar em 1, a gente pode. Mas aqui está tão bonitinho, né? Vamos usar do jeito que está já. Porque a gente pode operar, sempre pode operar, somar duas linhas e substituir no lugar daquela linha que a gente estava somando. Não precisa ser necessariamente 1 o pivô. Se for menos 1, também funciona e funciona bem, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, a linha 2 vai receber o quê? A linha 2 vai receber a linha 2 mais a linha 1, né? Para a gente eliminar esse elemento aqui. Então, é a linha 2 mais a linha 1. O que vai acontecer? Então, vai ficar 1 menos 1 dá 0. 1 mais 0 dá 1. 1 mais menos 2 dá menos 1. E a última linha, 0. E a linha 3 vai receber o quê? Vai receber a linha 3 mais a linha 1. Olha o que vai acontecer, ó. 1 mais menos 1, 0. Então, vai dar 0. 0 mais 0, 0. 2 menos 2, 0 também. 0 mais 0, 0. Então, ó, neste cálculo aqui, sem muita dificuldade, a gente já conseguiu zerar a linha 3, tá? Então, a matriz equivalente vai ficar assim. Ela vai ficar como menos 1, 0, menos 2. Tá certo? 0, 1, menos 1. 0, 0, 0. Aqui R1, R2, R3. Igual a 0, 0, 0. Dá para a gente simplificar mais aqui? Não, não dá. Não dá. A gente agora resolve o sistema. Então, lembrando o que vai acontecer nesse caso, olha, eu tenho 3 incógnitas, R1, R2 e R3, e 2 equações no meu sistema. O que vai acontecer aqui, então? Quer dizer que meu grau de liberdade é o quê? É o número de incógnitas menos o número de equações. O grau de liberdade aqui vai ser 1. Tá? Então, vou até escrever isso. Ó. Então, o grau de liberdade é igual ao quê? É o número de incógnitas menos o número de equações da matriz ao aplicar eliminação gaussiana. Então, nesse caso, vai ser o quê? É 3 menos 2, que é 1. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que você vai conseguir escrever duas variáveis em função de uma, que é o grau de liberdade, tá? Então, o sistema vai ficar escrito assim. Então, a primeira equação vai dar menos R1 mais R3 igual a 0. E a outra vai ficar R2 menos R3 igual a 0. Tá? Fica assim as equações. Ó, você vai conseguir escrever duas em função de uma. Do jeito que está aqui, fica claro qual que a gente vai escolher para ser o nosso grau de liberdade, que é o R3, né? O R3 vai ser o grau de liberdade, porque ela aparece nas duas equações. Então, aqui eu tenho que R2 é igual a R3 e R1 é igual a R3. Então, o autovetor vai ficar de que forma? R3, 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 tá? Se você quiser tirar o R3 em evidência, vai ficar 1, 1, 1. Tá bem? Então, na hora de montar a matriz, a gente pode escolher qualquer valor de R3.
Em particular, a gente escolhe o mais simples, né? No caso, R3 igual a 1 vai dar um autovetor que vai ser 1, 1, 1. Tá? Se você fizesse, professor, podia pôr R3 igual a 2? Podia, daria 2, 2, 2. Só que dá mais conta a hora de você calcular a sua matriz ali. Tá bem? Agora vamos calcular o segundo autovetor. Então, para lambda igual a 2, vai ficar o quê? Vamos lá, então. Vai ficar A menos lambda I vezes R igual a 0. Vai ficar o quê? Então, vai dar esta matriz, né? Então, aqui vou pôr menos lambda, né? Menos lambda, 3 menos lambda, R1, R2, R3, igual a 0, 0, 0. Então, lambda igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar assim, vai ficar menos 2, 0, menos 2, 1, 2 menos 2 dá 0, aqui dá 1, 1, 0, 3 menos 2 dá 1, e aqui R1, R2, R3 igual a 0, 0, 0. Tá bem? O que a gente faz para fazer resolução desse sistema aqui? Então, aplicando eliminação gaussiana, o que vai acontecer nesse caso? Quando a gente aplicar a eliminação gaussiana, ele vai ficar assim, né? Vai ficar a matriz menos 2, 0, menos 2, 0, né? 1, 0, 1, aqui 0, 1, 0, 1 e aqui 0. O pivô da primeira linha é 1? Não. É menos 1? Também não. O que a gente pode fazer? A gente ou pode pegar a primeira linha e dividir toda por menos 2, aí vai ficar 1, a gente troca a posição de linha, que é mais fácil aqui, né? Então a gente troca a linha 1 com a linha 2, tá? Trocar isso aqui, ó. Trocamos a linha 1 com a 2. Tá? Então, o que vai ficar na minha matriz? Ela vai ficar assim, né? É claro que essa conta que eu estou fazendo aqui, se você quiser fazer direto, já pode. Estou fazendo para explicar, né? Então vai ficar assim, vai ficar 1, 1, menos 2, menos 2. Agora a gente vai fazer a conta aí que a gente quer. Ó. O que a linha 2 vai receber? Se eu pegar a linha 2 mais duas vezes a linha 1, eu zero esse elemento aqui. Então a linha 2 vai receber a linha 2 menos duas vezes, menos não, mais duas vezes a linha 1. Que vai dar o quê? Vai ficar menos 2 mais 2, 0. 0 mais 0, 0. Menos 2 mais 2, 0. 0 mais 0, 0. 0. E a outra linha? A linha 3 vai receber o quê? Por exemplo, vai receber a linha 3 menos a linha 1. Então, a linha 3 menos a linha 1. Que vai ficar o quê? 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Está vendo? Então, com esses cálculos, a gente zerou duas linhas. Aí você fala, professor, a gente zerou duas linhas porque a multiplicidade do alto valor era 2. Aqui é um caso bastante particular, tá? Pode acontecer de você ter um alto valor que aparece duas vezes. Quando você vai fazer a conta aqui, ele aplica a eliminação gaussiana, ele só zere uma linha. Tá? Pode acontecer isso aqui. Tá? Então, não é regra. Tá? Então a gente tem que fazer o cálculo para verificar. Então como é que ficou o nosso sistema? Então o sistema fica 1, 0, 1, R1, R2, R3, porque o outro é 0, né? Então não vou nem pôr 0, 0. Então vai ficar o quê? R1 mais R3 igual a 0, ou seja, R1 igual a menos R3. Aí a pessoa fala, professor, cadê o R2 da minha equação? Qual a interpretação que eu tenho da solução dessa equação? Lembra que eu falei para você no exercício anterior? Eu disse o seguinte,
Quando a gente resolve o sistema homogêneo e a gente tem mais incógnitas do que equação, vão aparecer o que a gente chama de grau de liberdade. Então, qual o grau de liberdade que eu tenho nesse sistema aqui? Tá? O grau de liberdade aqui vai ficar 3 menos 1, tá? Que é o número de incógnitas menos o número de equações, que é 2. Então, quer dizer que duas variáveis são livres, duas, e uma eu escrevo em função das outras duas. Isso aqui está dizendo que o R1 é igual a menos R3. Então, a variável R1 já é função de menos R3. Não tem nenhuma equação para R2. Então, quer dizer que o R2 não está amarrado por nada. O R2, então, é livre. É um grau de liberdade livre, no qual não há amarração nem com R1 nem R3. Então, o autovetor, no caso, são dois, né? Então, são os autovetores associados. São desta forma aqui, ó. O R1 é igual a menos R3, o R2 é qualquer e R3. Você fala, professor, como que tem dois aí? Lembra como é que a gente escreve quando a gente tem 2 graus de liberdade? A gente escreve isso aqui assim, ó. Opa! Como a gente escreve ele menos R3, 0 R3, mais 0 R2, 0. A gente só abriu o autovetor em 2 e coloca o R3 em evidência. Então, ficar R3 vai dar menos 1, 0 e 1. E o outro mais R2, 0, 1 e 0. Então, quem são os autovetores que a gente tem no sistema? Então, o autovetor associado ao primeiro autovalor, a gente pode usar este aqui. Então, para lambda 1 igual a 1, a gente usa esse autovetor. Para lambda 2 e lambda 3 igual a 2, a gente usa esses dois autovetores. Tá certo? São dois, ó. Esse primeiro e esse aqui. Tá? Então, vou escrever isso, ó. Então, para lambda igual a 1, o autovetor é 1, 1, 1. Para lambda igual a 2, temos dois autovetores linearmente independentes, que são quais? Menos 1, 0, 1 e 0, 1, 0. Tá? Agora a gente vai no passo 3. Construímos P. Quem vai ser P? P vai ficar 1, 1, 1. Então, eu pego o primeiro autovetor e escrevo na forma coluna. Pego o segundo, menos 1, 0, 1. E o terceiro, 0, 1, 0. Então, esta é a matriz P. Tá? Essa é a matriz P que eu vou encontrar. Aí, a gente precisa fazer o quê? Precisamos calcular a P-1. Tá? Então, vai ficar como exercício, tá? Para vocês calcularem quem é a P-1, ou seja, calcular a inversa desta matriz aqui. Como é que você pode calcular a inversa? Tem mais de uma forma de calcular a inversa, né? Você pode usar as matrizes adjuntas ou você pode pegar a matriz P, colocar a matriz identidade, você opera sobre essa matriz, aonde a identidade se transformar, quando essa matriz aqui virar a identidade, aqui era identidade vira inversa. Então, você pode utilizar qualquer um desses dois processos que a gente já discutiu, tá? Mas é necessário calcular a P-1. Então, como é que vai ficar a matriz A? Então, o A vai ficar escrito assim, como A, que é igual a P, vezes lambda. Quem é lambda? Lambda vai ficar a ordem dos autovalores. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 e o P-1. Tá? A matriz P está aqui. A P-1
fica como exercício para calcular. E a decomposição da matriz, ela fica assim, ó. Tá? Se você quiser, por exemplo, elevar a matriz a 13, dá. O que vai acontecer o A elevado a 13? Tá? Então, como observação, né? Observação. Ó, o A elevado a 13 vai ficar como? O A elevado a 13 vai ficar igual a P vezes 1 elevado a 13, 2 elevado a 13, 2 elevado a 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vezes P menos 1. Tá? Ficaria assim. Então, qualquer que seja a potência que você queira elevar a matriz A, você eleva só os elementos da diagonal principal à potência que você quer. Tá? Aí se pergunta, professor, toda matriz é diagonalizável? Não, nem toda matriz é diagonalizável. Existem situações em que a gente não consegue diagonalizar uma matriz. Eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz que não é diagonalizável. Olha, vai ser uma matriz 3 por 3. Ela vai ter os mesmos autovalores do que a matriz anterior, mas a gente não vai conseguir diagonalizar essa matriz, tá? Então, esse é o exemplo que não dá para diagonalizar, tá? Então, vamos tentar, né? Como é que a gente faz? A gente tenta ver se é diagonalizável, tá? Então, o passo 1 é encontrar os autovalores. Que vai ser quem? Vai ser o det de A menos lambda I igual a 0. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem uma matriz triangular superior ou triangular inferior, os autovalores são os elementos da diagonal principal, tá? É fácil da gente ver isso aqui, né? Então vai ficar o quê, ó? Det A menos lambda I vai ficar 1 menos lambda, 0, 0, 1, 2 menos lambda, 0, 3, 5, 2 menos lambda, isso aqui igual a 0, né? Você está vendo que você tem uma matriz que continua sendo uma matriz triangular inferior aqui, não superior, mas inferior. O que vai acontecer nesse caso, para a gente calcular o determinante dessa matriz aqui? Basta a gente multiplicar os elementos da diagonal principal. São o que então? 1 menos lambda, vezes 2 menos lambda, vezes 2 menos lambda. Tá? Igual a 0, ou seja, aqui vai ficar 1 menos lambda vezes 2 menos lambda ao quadrado. Olha, está vendo? Que eu vou ter como solução para essa equação, eu vou ter isso aqui, ó. 1 menos lambda igual a 0, isso aqui vai dar lambda igual a 1, ou 2 menos lambda igual a 0. Isso aqui vai dar lambda igual a 2. Você está vendo que o alto valor lambda igual a 2 está aparecendo duas vezes aqui, ó, aparece uma, duas vezes, a gente diz que ele tem multiplicidade algébrica 2, tá? Multiplicidade algébrica dele é 2, porque aparece o quadrado. Se aparecesse um cubo seria 3, se aparecesse uma potência quarta seria 4 e assim sucessivamente, tá? Mas a gente conseguiu calcular os autovalores. No passo 2, vamos calcular os autovetores. Tá certo? Então, quais são os autovetores? Primeiro é o lambda 1 igual a 1. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos 1, 0, 0. Deixa eu colocar um passo a mais aqui, né? Passo a mais não, um pedaço a mais. Então a gente resolve A menos lambda IR igual a 0. Então vai ficar o quê? A matriz A é 1 menos lambda 0, 0. 1, 2 menos lambda 0. 3, 5, 2 menos lambda, R1, R2, R3, igual a 0, 0, 0. Certo? Então vai ficar o quê? Então para lambda igual a 1, vai ficar, substituindo aí, né? Então vai ficar 1 menos 1 dá 0, 0, 0, 1, 2 menos 1 vai dar 1, 0,
3, 5, 2 menos 2 menos 1 dá 1. R1, R2, R3 igual a 0, 0, 0. Você está vendo que você já tem uma linha de zeros, tá certo? Então você já pode jogar essa linha de zeros fora. Aí você fala, professor, como é que eu faço para aplicar a eliminação gaussiana aqui nesse caso que eu já tenho uma linha de zeros? Olha, se você não quiser fazer nada, você não faz, porque do jeito que está aí já está, de alguma forma, ela já foi, né? É claro que você vai jogar fora essa linha aqui, mas ela já está na forma, não está na forma escalonada, mas ela já está numa forma simples de resolver, tá? Então, batendo o olho, a gente identifica isso. Mas se você quiser escalonar a matriz, pode? Pode. Vamos jogar fora a primeira linha, porque ela é zero, não vai servir para nada, tá? Então, ó, usando a matriz resultante aí, né? Que vai ficar quem? Vai ficar 1, 1, 0, 0, 3, 5, 1, 0. A gente pode fazer o quê? A gente pode aplicar a eliminação gaussiana, né? Então, aplicando eliminação gaussiana. O que vai acontecer nesse caso, né? Ó, então, vou pegar a linha 2, vai receber quem? A linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, vai ficar o que, ó? 3 menos 1, 3 menos 3 dá 0, 5 menos 3 dá 2, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0. Então, como é que vai ficar a minha matriz resultante? Então, a matriz resultante vai ficar 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Então, o sistema equivalente vai ficar qual? Vai ficar 1, 1, 0 vezes R1, R2, R3. 0, 2, 1. Então, fazendo o produto aí, vai ficar o quê? Vai ficar R1 mais R2 igual a 0. 2R2, se eu pôr na ordem aqui, né? 2R2 mais R3 igual a 0. Aí você fala, professor, como é que eu resolvo o sistema? De novo, olha, bate o olho no sistema e diga, quantas incógnitas você tem? 3, R1, R2, R3. Quantas equações? 2. Qual o grau de liberdade? 3 menos 2 que dá quanto? Dá 1. Então quer dizer que você vai conseguir escrever duas variáveis em função de uma, né? Então, ó, o grau de liberdade é o quê? É 3 menos 2, que é igual a 1. Então, você vai escrever duas equações duas variáveis em função de uma. Perceba qual variável você vai usar. Olha, o R2 aparece na primeira e na segunda. Só ele que aparece na primeira e na segunda. Então, eu posso escrever o R1 igual a menos R2, dessa equação aqui. E a de baixo, eu tenho que o R3 é igual a menos 2R2. Olha como é que vai ficar o meu autovetor. Então, o autovetor vai ficar quem? Vai ficar menos R2, R2 menos 2R2, que você pode pôr R2 em evidência. Então, vai ficar menos 1, 1, menos 2. Então, para a gente colocar na matriz, se a gente for construir a nossa matriz, a gente pode usar quem? Pode usar um menos 1, 1 e um menos 2. É claro que qualquer valor de R2 aqui, eu tenho um possível autovetor. Tá bem? Agora, o segundo, né? Agora, para lambda igual a 2. O que vai acontecer? Eu vou usar
a mesma mesmo sistema de equações que eu tenho aqui, o mesmo. E vou colocar lambda igual a 2. Tá? Então vou pôr 2 aqui. Vou pôr 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. Então vai ficar aqui menos 2. Menos 2. Menos 2. Então o que, que vai acontecer aí com o nosso sistema de equações? Ele vai ficar assim, vai ficar 1 menos 2 dá menos 1, 0, 0. O outro vai ficar 1, 0, 0. E o último vai ficar 3, 5, 2 menos 2 dá 0, certo? R1, R2, R3 igual a 0, 0, 0. Tá? Bom, então, para resolver o sistema, o que a gente faz? Aplicamos eliminação gaussiana. Em quem? Na matriz. Menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 5, 0. Lado direito, 0, 0, 0. Tá certo? Olha, como eu falei para vocês, olha, o primeiro elemento não é 1, mas é menos 1. Menos 1 também é fácil, ajuda bastante. Então vai ficar o quê? Ó? Lambda 2 vai receber o quê? A gente quer zerar esse elemento. Então, lambda 2 recebe lambda 2 mais lambda 1. Vai dar o quê aqui? Ó? Vai ficar menos 1 mais 1. 1 mais menos 1 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Ou seja, zera tudo. E a linha 3 vai receber o quê? Vai receber a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Então, vai ficar 3 menos 3 dá 0. 5, 0, 0. Então, o que, que vai sobrar para a gente aí? Vai sobrar menos 1, 0, 0, 0. Essa aqui fica 0, 0, 0, 0. A gente pode jogar fora, porque é zero todo. 0, 5, 0, 0. Dá para aplicar mais alguma eliminação? Não, não dá. Ela já está na forma escalonada? Tá, não dá para fazer mais nada aqui. Tá? Então, o sistema resultante vai ficar como? Vai ficar assim. Vai ficar menos 1, 0, 0, 0, 5, 0, R1, R2, R3, igual a 0, 0, só, né? Só estão duas equações. Então, fazendo a conta, eu vou descobrir que menos R1 igual a 0, 5R2 igual a 0, então aqui dá aqui R1 igual a 0, e aqui eu tiro que R2 igual a 0. Aí você fala, professor, e R3? R3 eu não tenho restrição nenhuma, porque não tem equação que envolva R3. Então, a gente sabe que a gente tem três incógnitas, R1, R2 e R3. A gente sabe que a gente tem duas equações, então o grau de liberdade vai ser quanto? 3 menos 2, que vai ser 1. Então, uma variável está livre. Curiosamente, essa variável livre, ela não apareceu no sistema de equações. Por quê? Porque ela pode ser qualquer valor mesmo, tá? Então, ó, o grau de liberdade é 3 menos 2, que é 1. Tá? Então, neste caso, o autovetor é quem? 0, 0, R3. E a gente pode escrever assim, né? Tira o R3 em evidência, 0, 0, 1.
Mas perceba a diferença deste problema para o anterior. No anterior, a gente encontrou um autovalor que valia 1 e dois autovalores que valiam 2. Só que ao resolver o sistema de equações, a gente descobriu que aquele autovalor que valia 2, ao substituir na equação, a gente conseguia eliminar duas equações. Então a gente tinha um grau de liberdade 2. Então quer dizer que associado ao autovalor lambda igual a 2, a gente tinha dois autovalores linearmente independentes. Tá certo? A gente diz que neste caso a multiplicidade geométrica do autovalor é 2. Por quê? Porque associado ao autovalor que tem multiplicidade algébrica 2, a gente encontrou dois autovalores distintos, tá certo? Ou melhor, linearmente independentes. Agora, para o exemplo do exercício que está aqui, ó, deste exercício, a gente encontrou aqui agora, para lambda igual a 2, a gente tem os mesmos autovalores. Para lambda igual a 2, a gente conseguiu encontrar apenas um autovetor. Então a gente diz que neste caso a multiplicidade geométrica do autovalor lambda igual a 2 é 2, mais do valor, a geométrica do autovalor foi 1. Tá certo? A gente conseguiu encontrar só um autovetor. Então eu vou colocar esse comentário aqui, ó. Então note que, note que encontramos apenas dois autovetores linearmente independentes. Então, não é possível construir uma matriz P, porque o P seria assim, né? Seria o primeiro autovalor, o primeiro autovetor, que deu quanto? Deu menos 1, 1 e menos 2. O segundo seria 0, 0, 1. E não tem um terceiro. Não tem. Ah, você fala, professor, eu posso completar? Não, você não pode completar. Porque para a matriz funcionar, a matriz teria que ser formada por três autovetores distintos. Não serve você adicionar, porque se você vai adicionar não é autovetor, então não serve. Então quer dizer que não dá para você diagonalizar a matriz. Então desta forma, dizemos que A não é diagonalizável, tá? Então, por que ele não foi diagonalizável? Porque não foi possível construir a matriz P. Para eu construir a matriz P, eu precisava de 3 autovetores. Eu só encontrei 2. Então, nem toda matriz é diagonalizável. Tá bem? Agora tem um resultado útil aí que serve, eu já comentei com vocês aí anteriormente, mas eu vou comentar de novo, é o seguinte: se os autovalores da matriz for todos distintos, então a matriz é diagonalizável, tá certo? Ó, se você encontra a matriz que tem todos os autovalores diferentes, então ela é diagonalizável. Então, por exemplo, aquele primeiro exemplo que a gente fez, a gente achou dois autovalores distintos. Eu já sabia que a matriz era diagonalizável. Agora, o segundo exemplo que a gente fez, que era aquela matriz 3 por 3, a gente encontrou os autovalores, mas a gente achou 1 igual a 1 e 1 que tinha multiplicidade 2 sendo igual a 2. A princípio, eu não sei dizer para você se é ou não diagonalizável só por esse resultado. Por quê? Porque eu fiz a conta e percebi que o primeiro era diagonalizável, ou seja, a primeira matriz era diagonalizável.
mesmo tendo coincidência de autovalores. Agora o segundo exemplo, que eu acabei de fazer aqui agora, né, o terceiro exemplo, né, o segundo e terceiro exemplo, a gente tinha autovalores iguais e a matriz não era diagonalizável. Então, ó, quando tem autovalor igual, aí tem que fazer a conta, porque não dá para afirmar a priori se é ou não diagonalizável. Mas se os autovalores são todos distintos, que é este caso aqui, a gente encontra n autovalores todos diferentes, a matriz é diagonalizável. Então, por exemplo, olha, sem diagonalizar a matriz, tá? A pergunta é, essa matriz aqui é diagonalizável? Sem diagonalizar. Então, o que a gente faz? Então, uma forma da gente identificar é calculando os autovalores. Então, calculando os autovalores, autovalores, vai ficar o que aqui então? Vai ficar det de A menos lambda I igual a zero, ou seja, det de 1 menos lambda, 0, 2, 3 menos lambda, igual a zero, que vai dar o quê? Então, o determinante aqui vai ficar 1 menos lambda vezes 3 menos lambda, 2 vezes 0 dá 0, isso aqui é igual a zero, né? Então, quais são os autovalores? Lambda igual a 1 e lambda igual a 3. Está vendo que os autovalores são distintos? Eu tenho dois autovalores diferentes, então, ó, os autovalores são distintos. Então, a matriz é diagonalizável. Sem encontrar a diagonal da matriz, eu já posso dizer para você que a matriz ela é diagonalizável, tá? Essa matriz já é diagonalizável. Bom, como eu comentei com vocês, né? Uma aplicação da diagonalização da matriz é a gente poder encontrar, por exemplo, potências de matriz. Essa é a única? Não, tem um monte de propriedades boas. Uma matriz que pode ser diagonalizável ou procurar como uma base os elementos, os autovetores da matriz. Perceba o seguinte, olha, uma coisa importante e interessante aí que a gente tem. Quando a matriz é diagonalizável, vou até colocar esse comentário aqui, tá? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, ó, observação. Se A é diagonalizável, então os autovetores, então A, vou pôr um A, N por N, tá? Então os autovetores formam uma base para Rn. Uma coisa importante aí que a gente tem, que se eu tenho uma matriz N por N, ou seja, N linhas por N colunas, eu encontro que ela é diagonalizável. Então quer dizer que os autovetores formam uma base para Rn. Você fala, professor, qual a vantagem da base de Rn? A vantagem da base de Rn, eu já comentei com vocês, é o seguinte, olha, quando você tem uma matriz N por N, ela induz a existência de uma transformação linear que vai de Rn em Rn. Tá? Então, dado uma matriz A, a gente constrói uma transformação linear. Então, vou colocar essa observação. Então, ó, lembrando que, dada uma matriz A, N por N, ela induz a existência de uma
transformação linear. Qual transformação linear? Então, a gente escreve assim, né? Que vai de onde até onde? Essa transformação linear, ela vai de Rn em Rn, tá certo? Se você escolhe para esse Rn a base sendo os seus autovetores, para essa transformação linear aqui facilita muito, como eu comentei com vocês, de observar o que acontece com a transformação mesmo. A gente consegue identificar o que a transformação linear está fazendo, porque ela pega cada elemento da base e vai levar no múltiplo dele, tá? Então fica muito mais fácil da gente identificar o que acontece com uma transformação linear deste caso, porque ela tem a propriedade muito mais simples, tá? Da gente identificar o que acontece. Olha, por exemplo, olha, imagine que o x seu fosse decomposto nos elementos da base. Então seria um A1 V1 mais um A2 V2 mais um AN VN. O que acontece quando você aplica a transformação linear aqui sobre x? Isso aqui vai ficar A1 V1 mais A2 V2 mais AN VN, não é isso? Ó, porque um vetor x, se a gente decompor nos elementos V1, V2 até Vn, ó, vamos colocar os VI autovetores. Olha o que vai acontecer nesse caso aqui. Então, quando você aplica a matriz, vai ficar o quê? A propriedade de transformação linear, ela separa, vai ficar assim, ó. A1 AV1 mais A2 AV2 mais AN AVN. Só que o AV1, como V1 é um autovetor, isso aqui vai dar lambda V1. Então, aqui vai ficar A1, então vai ficar lambda 1 V1 mais A2, lambda 2 V2, mais AN, lambda N VN. Olha para você ver, você já decompõe diretamente a transformação linear nos elementos da base usando apenas os autovalores. Então facilita bastante quando você faz a escrita dos elementos de uma base usando os autovetores. Mas não vou explorar isso, aqui só foi um comentário para justificar também porque que uma outra utilidade, além do cálculo, deste cálculo aqui, que é o cálculo da potência da matriz, tá? Então, por exemplo, se você quiser calcular a potência de uma matriz, como eu comentei com vocês, o cálculo da potência da matriz, a gente pode decompor a matriz desta forma aqui, né? Na forma de uma matriz diagonal. Então, a gente escreve P diagonal vezes P menos 1, escreve. Então, a gente consegue calcular o produto da matriz, qualquer que seja a ordem que a gente esteja interessada, tá? Apenas elevando os elementos da diagonal principal. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Tem este exemplo que eu já fiz, né? Aí tem mais este outro exemplo aqui, tá? Para a gente fazer. Eu já calculei os autovalores e autovetores nesse caso. Então, vou deixar como exercício, tá certo? Porque eu já calculei a diagonalização da matriz A nesse caso. Já tinha deixado como exercício para calcular a matriz inversa deste caso. Então, fica como exercício calcular A elevado a 13. Que é molezinho, inclusive, né? A elevado a 13 vai ficar o quê? Vai ficar P, tá certo? Vezes 1 elevado a 13. Os autovalores são 1, 0, que é 2 elevado a 13, 0, 0, 0,
2 elevado a 13 vezes P menos 1. Então fica como exercício calcular a matriz abaixo, tá? E para finalizar, para fechar a matéria, para acabar a matéria mesmo, um comentário, que é o que eu já tinha explorado aí anteriormente, mas eu vou afirmar de novo, que é o seguinte, olha, um alto valor ele pode ter dois tipos de multiplicidade. O que a gente chama de multiplicidade algébrica, que é o mais fácil da gente identificar, que é o seguinte, olha, imagine que quando você vai fazer a decomposição do seu polinômio característico, ele fica assim, ó. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que o lambda igual a 1 é um alto valor, lambda igual a 2 também é um alto valor. Só que o lambda igual a 1 tem multiplicidade de 1. Quando não tem nada é porque é 1. Se tem multiplicidade de 1, quer dizer que vai ter apenas um alto vetor associado a ele. Tá? Agora, o lambda igual a 2 tem multiplicidade de quanto? 3. Aí você fala, professor, quantos vetores terão associado ao lambda igual a 2? Não sei, a gente tem que fazer a conta. Pode ter um só, pode ter dois ou pode até ter 3. Tá? Então a gente diz que o alto valor, olhando para o polinômio característico, a gente diz que o alto valor lambda igual a 1, neste caso tem multiplicidade de 1, e o lambda igual a 2, neste caso tem multiplicidade algébrica 3. Tá? Então, ó, multiplicidade, deixa eu fazer aqui embaixo, na letra A. Lambda igual a 1, multiplicidade algébrica 1, lambda igual a 2, multiplicidade algébrica 3, que a gente olha aqui em cima, que é 3. Para a letra B, qual a multiplicidade algébrica do alto valor lambda igual a menos 2? Porque vai passar o 2 para lá, vai ficar menos 2. É 1. Qual a multiplicidade algébrica do lambda igual a 3? É 2. Qual a multiplicidade algébrica do lambda igual a 1? É 4. Aí você fala, professor, e a geométrica? Não sei a priori, eu tenho que fazer o cálculo, ou seja, eu tenho que montar o sistema e verificar. Como eu comentei com vocês, olha, a multiplicidade algébrica sendo 1, só vai ter um alto vetor associado. A multiplicidade algébrica sendo 2, pode ter 2, no máximo, não pode ter mais que 2, ou pode ter 1, tá? E a multiplicidade algébrica igual a 4, eu posso ter 1, 2, 3 ou 4 autovetores associados a lambda igual a 1, tá? E a outra forma de multiplicidade é a multiplicidade geométrica. O que é a multiplicidade geométrica? A multiplicidade geométrica é a quantidade de vetores que você acha para o lambda, linearmente independentes, tá? Então, por exemplo, olha, neste exemplo aqui anterior, vamos voltar no exemplo anterior que eu tinha aqui, este aqui. Este exemplo, olha, a gente fez a conta. A multiplicidade, a gente tem dois, ó, ficou assim, ó, 1 menos lambda, 2 menos lambda, 2 menos lambda. Então ficou 1 menos lambda e 2 menos lambda ao quadrado. A multiplicidade algébrica do vetor lambda igual a 1 foi quanto? 1. Então a gente fez a conta, só achou um autovetor. E a multiplicidade algébrica para lambda igual a 2, nesse caso, foi 2. Tá? Foi 2 por causa do número que está aqui. E qual foi a multiplicidade geométrica? Foi 1, porque a gente encontrou só um autovetor. Foi possível diagonalizar a matriz? Não, não foi possível diagonalizar a matriz.
Já no exemplo anterior a este, a gente encontrou também dois autovalores. Está aqui, ó. O polinômio característico aqui ficou qual? Ficou esse aqui, ó. Deu 2 menos lambda, menos 3 mais lambda ao quadrado mais 2 igual a 0. E a gente encontrou lambda igual a 2 duas vezes. Então, lambda igual a 2 tem multiplicidade algébrica 2. E lambda igual a 1 tem multiplicidade algébrica 1. E qual é a geométrica? Para lambda igual a 1, a multiplicidade geométrica foi 1, não tem o que fazer mesmo. Mas para lambda igual a 2, nesse exemplo específico aqui, para lambda igual a 2, ó, que a gente foi calcular, a gente encontrou dois autovetores linearmente independentes. Tá vendo aqui, ó? Esses dois aqui, ó. Menos 1, 0 e 1. E 0, 1 e 0. A gente encontrou dois autovetores linearmente independentes. Então, neste caso, a multiplicidade algébrica foi 2 e a geométrica também foi 2. Foi possível diagonalizar a matriz? Foi. Foi possível diagonalizar a matriz, tá? Então, um teorema aí, só para comentar e para a gente fechar aí, é o seguinte. Quando você tem uma matriz e você calcula a multiplicidade algébrica do autovalor, a multiplicidade algébrica é maior, né? Não menor, maior. A multiplicidade algébrica é maior ou igual que a multiplicidade geométrica. Na verdade, a multiplicidade geométrica é menor do que a multiplicidade algébrica. Menor ou igual. Tá? A multiplicidade, se você, por exemplo, acha um alto valor com multiplicidade algébrica 2, a geométrica pode ser no máximo 2. Ela pode ser 2, mas pode ser 1. Então, a multiplicidade algébrica sempre é maior ou igual que a multiplicidade geométrica. Tá certo? Aí você fala, professor, o que acontece quando ela é menor? É maior. Se a multiplicidade algébrica for maior, quer dizer que a matriz não é diagonalizável. Tá? Vou colocar a observação, se a multiplicidade algébrica for estritamente maior, que a geométrica, a matriz não é diagonalizável. Aí você fala, professor, e quando que ela é diagonalizável? A matriz será diagonalizável quando a multiplicidade algébrica for igual, que é o que está escrito aqui, for igual à multiplicidade geométrica. Então, se a matriz for diagonalizável, a multiplicidade algébrica é igual à multiplicidade geométrica, e se a multiplicidade geométrica for igual à multiplicidade algébrica, a matriz é diagonalizável.